Voltamos. Vamos para a parte, vamos encaminhando para o final da nossa aula de hoje. Vamos indo, nós temos mais 2 artigos a interpretar e suas complementações. Vamos agora avançar na matéria. Viramos a página dos fatos típicos, das condutas, etc. Vamos entrar agora no artigo 15 do Código Penal, que trata da questão da desistência voluntária e arrependimento eficaz. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Artigo 15 do Código Penal. Vocês têm aí no material de vocês. Vamos lá. Pessoal, o que diz o artigo 15 que nós temos que interpretar? O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Tá? Pessoal, então o que está dizendo o artigo 15? O agente que voluntariamente, ou seja, o agente que por vontade própria, ninguém está obrigando ele a fazer nada, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza. Ou seja, o agente, ele foi lá, começou, ele ia executar o cidadão A, ia matar o cidadão B. Ele pegou a faca e foi. Deu 2 facadas. Tá? Só que ele, na hora, deu 2 facadas e resolveu, não vou matar mais. Não vou. O cara implorou pelas filhas, pediu piedade. Então ele desistiu de prosseguir na execução, por vontade própria. Tá? Ou ele, o que acontece? Ele impede, ele começou a ação e ele impediu que o resultado piore. Tá? Ele vai responder pelo que ele fez, até onde ele fez. No exemplo que eu citei agora há pouco, se ele feriu 2 golpes de arma branca, 2 facadas no cidadão, e ele se arrependeu, ele foi para matar, decidiu de matar. Só que o cara começou a implorar pelos filhos, pela vida dele, e ele na hora desistiu, aí ele vai responder pelo quê? Se o cidadão não morreu, ele vai responder pela tentativa de homicídio. Por quê? Porque ele desistiu da execução, tá? Ou ele impediu de alguma maneira que ocorresse o crime. Tá? Ele deu 2 facadas e resolveu e socorreu. Tá? Então ele impediu que a morte se concretizasse. Ele vai responder pela tentativa. E assim esse modelo se encaixa em qualquer que seja o crime. Se de alguma maneira ele desistir de prosseguir na execução, tá? ele ia realizar o crime de extorsão e sequestro. Ele chegou para sequestrar, botou no carro o cara e desistiu e liberou. Houve o início da execução, mas ele desistiu. Então ele vai responder pela execução, até onde foi a conduta dele. Tá? Não vai responder pelo sequestro, porque ele não concretizou o sequestro. Vai responder pela densidade do crime, até onde o crime ocorreu. Tá bom? Então isso diz o artigo 15. Desistência voluntária ou arrependimento eficaz. Tá? Vamos falar agora dos 2 pontos específicos, da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. Eu dei uma geral do artigo, agora vamos falar dos 2 pontos principais do artigo. A desistência voluntária. O que nós temos que entender da desistência voluntária? É quando a gente, na fase de execução, que poderia prosseguir, levar adiante, ele não leva, tá? Por vontade própria. Então, por exemplo, o cara entra na residência para furtar. Ele entra na residência para furtar. E no interior, ele entrou lá dentro e ele se arrependeu. Ele falou, eu conheço essa casa aqui do fulano. Não vou roubar, desiste, vai embora. Tá? Ele não vai responder pelo furto. Ele pode responder sim por violação de domicílio, mas não pelo furto, que é um crime mais grave. Isso chama-se desistência voluntária, ou melhor, isso configura a desistência voluntária. E o arrependimento eficaz? Ele se arrepende? Pronto? Não. O arrependimento eficaz, desculpe, ele precisa ter alguns pontinhos para que seja configurado efetivamente. Tá? É quando o cidadão se arrepende, tá? Mas que o arrependimento dele tenha efetivamente que seja possível de causar, que evitar que o dano cause um mal. Tá? Vamos lá. Por exemplo, o agente ministra, eu coloco o veneno, eu quero matar uma pessoa e coloco o veneno na comida. Eixo de veneno. E não é o chumbinho aquele para rato, é aquele veneno mais forte. Bota o cianureto lá, vai e bota lá. Tá? Eu me arrependo e antes que ele vá comer, eu tiro o prato da mão dele. Ele ia ingerir o alimento. Ou seja, foi um arrependimento eficaz. Por quê? Porque se ele tivesse comido, não adiantava mais eu me arrepender. Eu vou levar ele para o hospital. Não adianta, porque o estrago já está feito. O arrependimento eficaz é aquele que ainda consegue evitar o mal maior. Tá? Portanto, o exemplo do veneno é um exemplo clássico e de mais fácil compreensão. Tá ok? Então é um arrependimento que consegue ainda evitar que o crime maior seja cometido. Pode responder por alguma coisa nesse sentido? Pode. Mas não pelo algo mais grave, porque ele em tempo eficazmente conseguiu reverter o dano pior, que era o objetivo inicial da ação. Ok? Vamos lá. Uma questão sobre esse tema. Concursal 2014 para defensor público. Com referência à desistência voluntária, julgue o próximo item.
Não pede certo, não pede errado. É para a gente analisar o contexto e dizer se está certo ou está errado. Vamos lá. Configure-se a desistência voluntária, ainda que não tenha partido espontaneamente do agente, a ideia de abandonar o propósito criminoso. Falei antes. Desistência voluntária é quando ele desiste, ele deixa de fazer algo que ele poderia fazer por vontade própria, com o resultado de deixar de prosseguir na execução do crime. Portanto, a questão está dizendo que a desistência voluntária é abandonar o propósito criminoso e deixar de prosseguir com a execução do crime. Está certo ou errado? Perfeitamente correta, pessoal. Foi o que nós falamos há pouco. Professor, onde eu encontro? Onde é que está justificada essa questão? Artigo 15. O artigo 15 traz exatamente a resposta dessa questão do concurso de 2014. Tá ok? Vamos lá. Seguindo, para a parte final do nosso conteúdo de hoje. Artigo 16. Arrependimento posterior. Falamos do arrependimento eficaz no artigo 15, que é o arrependimento que ainda evita o mal, e o arrependimento posterior, que o nome já diz, né, pessoal? Se arrepender posteriormente, posso me arrepender, mas não vai conseguir gerar aquela linha benéfica que o artigo 15 traz. Vamos lá. O que diz o artigo 16? Vamos lá. Artigo 16 do Código Penal. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa. Reparando o dano ou instituído da coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa. Por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. O que diz o artigo 16? Nos crimes, ou seja, os crimes foram cometidos. Nós estamos falando de crime que já foi cometido. Tá? Então, quando fala em arrependimento posterior, é que o mal está feito. Então, não é algo que possa evitar, como o 15. Nos crimes cometidos sem violência. Aí que está o detalhe. Quando se falar em arrependimento posterior, não pode, em hipótese nenhuma, se configurar um crime com violência ou grave ameaça. Só se encaixa o artigo 16 em crimes leves, em crimes sem violência e sem grave ameaça. Qualquer questão que disser, crime tal, que tem violência ou grave ameaça, é pega ratão. Não caiu. Voltando. Então, dos crimes que foram cometidos sem violência, sem grave ameaça, ok? O cidadão reparando o dano antes, ou devolvendo a coisa, antes da denúncia ou da queixa, por ato voluntário, a pena, ele vai ser punido? Vai, não vai escapar. Mas a pena pode ser reduzida em 1 a 2/3. Professor, o que eu tenho que saber então do arrependimento posterior? Que o arrependimento posterior se encaixa quando um crime já foi cometido. Tá bom? Tá ok. Foi um crime de furto. Tá cometido, tá cometido. Bom, vai ser punido? Vai. Mas o que nos interessa saber no artigo 16? Se antes de chegar a queixa, a denúncia, antes de ser denunciado ao Ministério Público, etc., ele reparar, ele devolver o valor do que ele furtou, ou ele furtou o celular, ele devolveu o celular, pedir desculpa, aquela coisa toda, ele continua sendo um agente do furto? Sim, ele furtou. Não vai sair livre. Mas ele devolveu. Portanto, voluntariamente. Portanto, a pena pode ser, ele vai ser punido, mas a pena pode ser reduzida de 1 a 2/3. Essa é a característica do artigo 16 do arrependimento posterior. Eu trouxe uma questão sobre esse 16, que é legal da gente interpretar. Questão também de 2014, 2015. Com referência ao arrependimento posterior, julgue o próximo item. Então, novamente, essa questão do concurso pede para a gente julgar. Não é para dizer se assertiva, tal, está certo. Nós temos que ver o contexto do problema da questão e dizer está certo, está errado. Vamos lá. Nos crimes cometidos com violência ou grave ameaça. Olha só, presta atenção no que eu estou dizendo. Já de início, nos crimes cometidos com violência ou grave ameaça, a pessoa, reparando o dano ou instituído da coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida. Então, essa questão está afirmando isso. No crime cometido com violência ou grave ameaça, a pessoa, reparado o dano ou instituído da coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida. Está dizendo que a pena vai ser reduzida nos crimes cometidos com grave violência ou grave ameaça. Pessoal, onde está o erro grave aqui? Jamais, eu falei antes, jamais crimes cometidos com violência ou ameaça vão ter possibilidade de arrependimento posterior. Arrependimento posterior, artigo 16, só se configura em crimes sem violência e sem grave ameaça. Portanto, qualquer colocação ao contrário em prova, concurso, etc., é pega ratão, não caiam. Portanto, essa questão está muito errada. Por quê? Porque é nos crimes cometidos sem violência, sem grave ameaça. Aí sim pode ter a pena reduzida, tá, pessoal?
Pessoal, fechamos por hoje a nossa aula em videoaulas, tá? Vou postar em seguida também junto com o material para vocês lá os slides, uma pequena atividade, tá? Vou lembrando que as atividades que eu estou postando são atividades para vocês fazerem, conseguirem grifar o conteúdo na prática, apesar de eu botar várias questões. Eu tento trazer muitas questões práticas para vocês, para que vocês tentem entender a matéria de maneira mais fácil, para não ficar só matéria, enchendo vocês de matéria e tete a tete lá que a prática, que a questão nada. Isso fica muito difícil, ainda mais falando de virtual, né, gente? Nós precisamos botar a prática, tentar linkar a prática com o conteúdo, tá? Espero ter podido contribuir. Um grande abraço e até a próxima aula. E se cuide aí, pessoal. Vamos lá, nós vamos passar por isso aí, vamos ficar ainda mais fortes. Força e abraço a todos.